Codependência ou dependência emocional? Será que existe diferença? Normalmente nos relacionamentos há uma certa dependência, e isso é natural. Imagine um relacionamento onde é cada um por si, ou melhor dizendo, cada um vivendo a sua individualidade. A esposa, ou vice-versa, falando para o esposo: este ano eu quero passar minhas férias sozinha. Não que eu seja contra, cada um passa suas férias como quer. Mas um relacionamento é a convivência com alguém onde há um vínculo afetivo e uma certa dependência. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. O excesso de individualidade, assim como o excesso de dependência, torna um relacionamento disfuncional e às vezes doentio. E tanto em um quanto no outro, o relacionamento pode terminar. É difícil conviver com uma pessoa que não respira sem você, ou melhor dizendo, não deixa você respirar, porque quer toda a sua atenção em tempo integral. O codependente é parecido com o dependente emocional. Podemos dizer que são os dois lados da mesma moeda. Então, se existe uma diferença entre codependência e dependência emocional, vamos primeiro entender o que é a dependência emocional. A dependência emocional é um padrão mal adaptado de crenças, emoções e comportamentos, onde a pessoa tem uma necessidade quase que vital para se sentir completa, viva. Ela não vive sem o outro. Acredita que não consegue viver sem o outro e nunca está satisfeita com o afeto que recebe. Sua necessidade de afeto e de atenção é constante. Eu diria que é um afeto desordenado. Na grande maioria, a dependência emocional acontece nos relacionamentos amorosos, mas pode acontecer também entre familiares, entre amigos ou até mesmo nos relacionamentos profissionais. Agora preste atenção nas características do dependente emocional e depois você compara com as do codependente. O dependente emocional tem autoestima baixa, porque ele vive como se a vida dele fosse a outra pessoa. E aqui pode haver uma perda da identidade. Ela não sabe quem ela é sem o outro. Tem uma carência excessiva, tem dificuldade em tomar decisões. Está sempre necessitando ser validada por alguém, pelo outro com quem ela vive. Está sempre necessitando da opinião dos outros para se sentir segura. Está sempre se desvalorizando e seu autoconceito é pobre. E os outros são sempre melhores do que ela. Não consegue perceber o seu valor. Valorizam demais os outros enquanto se desvalorizam. Em relação aos outros, idealizam uma perfeição que não existe e buscam no outro o apoio e a segurança que tem necessidade. Buscam no outro o apoio e a segurança que não tem em si mesmo. O medo exagerado de uma separação, de ser abandonado ou de ficar só, faz com que a pessoa suporte vários tipos de abusos, humilhações, maltratos com agressões verbais e até físicas, tudo para não ser abandonada. Mesmo sofrendo, tem uma obsessão pelo outro, com ciúmes excessivos. Tem um comportamento controlador. E por último, ela coloca o relacionamento como prioridade, se colocando em segundo plano. Ela deixa de existir em função do relacionamento. As suas necessidades básicas ficam esquecidas. O dependente emocional facilmente se envolve em relacionamentos abusivos. E agora, vamos entender a diferença da codependência. Aqui no canal tem bastante conteúdo sobre codependência. Então, dá uma olhada nos vídeos para entender melhor como funciona a codependência. Mas antes de falar da codependência, eu peço para você deixar o seu like. Isso ajuda muito essas informações a chegarem a outras pessoas e também ajuda o canal. Então, o que é codependência? Ela é definida como um transtorno emocional que é característico de pessoas que têm familiares dependentes, seja de drogas ou jogadores patológicos. O codependente tem prejuízo em sua saúde física, emocional e profissional. A codependência é também um tipo de dependência, que eu diria é o outro lado da moeda, mas é diferente da dependência emocional,
Porque ao invés dela precisar de alguém que lhe salve, ela é a salvadora de alguém. E é isso, ela acredita que tem o dever, a obrigação de salvar alguém. Alguém, seja o filho, o irmão, ela desempenha o papel de doador, porque ela doa a sua vida para o outro, vive em função do outro. Aqui o oposto do dependente emocional, que quer que o outro viva para ela. O codependente acredita que faz tudo pelo outro, e que é boa demais. Tem uma preocupação constante em ajudar o dependente e uma preocupação exagerada com o seu bem-estar. Tem algumas características parecidas com a do dependente químico. Geralmente é controladora e manipuladora silenciosa. Na grande maioria se coloca como vítima para manipular. Investe todo o seu tempo tentando fazer com que o dependente precise, ou pelo menos ela acredita que precise dela. E sua necessidade é ser a necessidade do outro, e assim faz com que o outro dependa dela. E por outro lado, ela se sente necessária na vida do outro. Ficou complicado? Então vamos simplificar. Ela depende do outro e acredita que o outro também depende dela, e faz tudo para que o outro continue dependendo dela. Em alguns casos, a pessoa não tem uma clareza plena que age assim. Outra característica que ela tem parecida com o dependente químico é que ela tem uma atitude obsessiva e compulsiva pelo controle da vida do outro. Aqui no canal tem vídeo onde eu falo sobre a droga da codependência, onde eu falo sobre este comportamento. Agora vamos às características do codependente e preste atenção que assim você faz a sua comparação depois. Eu já falei que ele é controlador. A sua autoestima é muito baixa, tem uma autodesvalorização, tem grande dificuldade em dizer não e estabelecer limites saudáveis. Anula as próprias emoções em função da do dependente. Deixa de lado os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos, os seus problemas para viver os do dependente químicos, e os seus únicos problemas, ou pelo menos o seu grande e maior problema, são os problemas do dependente químico. Vive na negação, ou seja, passa muito tempo na negação do problema. E muitas vezes, quando aceita para si, ela ainda esconde dos outros. Tem uma obsessão pelo dependente e apresenta um comportamento compulsivo devido ao medo de ser abandonada e de perder o dependente. Sempre se coloca como vítima, sente-se usada e desvalorizada por tudo o que faz pelo dependente e não é reconhecido. Não consegue se divertir, levar uma vida saudável. Agora, você já pode comparar a diferença entre a codependência e a dependência emocional. Mais um detalhe. A pessoa que é codependente, ela também pode se tornar ou ser uma dependente emocional. Dá para perceber que a codependência e a dependência emocional são diferentes, mas existe uma relação bem acentuada entre as duas. Tem bastante coisa em comum. Se você comparar, vai perceber que elas têm em comum o medo, a insegurança, o medo do abandono, a baixa autoestima, a carência e a necessidade de validação. A diferença maior é no funcionamento. Como eu falei, os dois lados da mesma moeda. O codependente, ele faz o possível e vive em função do outro para se tornar indispensável na vida do outro. E o outro dependa dele. E assim, ele garante a sua permanência ao lado do outro. É o salvador e se torna dependente da dependência do outro e se alimenta da doença do outro. Já o dependente emocional depende diretamente da aprovação do outro, da atenção do outro, do afeto do outro, ou seja, o outro fica indispensável em sua vida. Ele quer que o outro viva para ele. E aí estão as diferenças entre codependência e dependência emocional. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe se você achar que pode ajudar alguém e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.